Olá você! Sejam muito bem-vindos ao nosso fascinante mundo do autismo. Aproveita que você está aí, dá o seu like, se inscreve no canal e compartilha porque a gente está aqui para ser feliz e compartilhar vivências, estudos, percepções. Estou aqui com a Radija, né, me gravando como sempre, ou quase sempre. Eu estava comentando que eu senti até com esses shorts mesmo que eu tenho feito recentemente com mais produção de conteúdo diária e rápida, né, no canal. Eu sinto que o canal Mundo Autista, que é o canal mais antigo em atividade do YouTube brasileiro, protagonizado por autistas, eu e a Selma Sueli Silva, minha mãe, eu sinto que a gente, desde que a gente começou em 2015, a gente passou por várias fases. E agora eu vejo que a gente está muito numa revigoração. Acho que essa é a palavra. Assim, a gente realmente revitalizou o canal. Eu sinto que ainda tem muito conteúdo para ser produzido. Eu acho que nesse fascinante mundo de todos nós tem muito o que a gente conversar. E aí eu estava pensando em hoje falar sobre um tema que, embora, né, eu seja uma produtora de conteúdo sobre autismo há muitos e muitos anos, 8 anos, né, desde 2015, engraçado que eu não sou tão velha assim, né, gente? Muita gente me pergunta, até em entrevistas, em vários contextos e lugares, como foi o meu diagnóstico de autismo. E eu realmente acho um tema importante, porque é o começo de tudo, né, lá de trás. E é bom a gente conhecer o passado, estudá-lo e com foco na ação presente para consolidar um futuro melhor, mais coerente com o que a gente deseja, né? Com o que a gente sempre quis conquistar. O meu diagnóstico de autismo, talvez eu não tenha feito um vídeo especificamente, a não ser nos primórdios lá do canal, né? Mas assim, eu nunca fiz um vídeo especificamente sobre o meu diagnóstico há muito tempo, porque às vezes eu penso que o meu diagnóstico de autismo não tem muito demais, não tem nada demais no sentido de que foi um diagnóstico ainda na pré-adolescência, eu estava com 11 anos, mas hoje eu sinto a necessidade de falar disso porque eu vejo que agora, finalmente, uma coisa que eu e a minha mãe batalhamos e muito para que isso fosse uma realidade no Brasil, agora está começando a se concretizar, que são os adultos finalmente terem diagnóstico, sejam aqueles por causa dos filhos, que é muito comum, ou sejam aqueles, filhos que também são autistas, ou sejam aqueles que vão querendo se encontrar, tem algum desafio ao longo da vida e descobrem o diagnóstico na fase adulta. É o caso da minha mãe, por exemplo. Mas no meu caso, o meu diagnóstico foi mais simples, assim, o que não significa que não tenha suas particularidades. Eu fui diagnosticada aos 11 anos de idade, hoje então tenho 26, sou filha então de uma mulher também autista. Ela sempre percebeu que tinha algo diferente em mim desde que eu era muito nova. Algo diferente, assim, do padrão ou do que as pessoas esperavam em sociedade. Que as pessoas julgavam como se fosse uma malcriação, ou às vezes uma timidez também em outros momentos, mas que no caso da percepção de mãe e de mãe autista, que a minha mãe tinha mesmo sem aquela época ela soubesse que ela também era autista, ela percebia, ela conhecia muito a minha essência, eu acho. Eu tenho uma essência muito comunicativa, muito extrovertida, muito sociável. Isso não tem nada a ver com ser autista ou não. Isso tem a ver com que eu, desde cedo, acho que é coerente para mim, do meu modo de agir, do meu modo de ser. Mas, ao longo da minha vida, na infância, eu tive muitas crises de agitação, até de agressividade verbal, de ai, gente, que vergonha. Mas tacava coisa longe, assim, eu tinha realmente crises muito pesadas, que as pessoas podiam achar até que era uma coisa espiritual no sentido negativo, assim, no sentido forças estariam me tomando, no sentido pior da palavra, energias negativas. Mas, assim, à medida que eu fui crescendo, a interação com as pessoas se tornou um desafio maior. Eu era aquela criança que tinha uma boa relação com todo mundo na escola, mas eu não me apegava a amigos, eu tinha dificuldade de entrar nos grupos. E quando eu tinha um amigo ou uma amiga, era um amigo, uma amiga, né, geralmente. Era muito forte, era uma amizade tão forte que virava aquelas duplinhas, né? E essa amiga era responsável por me levar nos grupos. Então, a minha interação social, ela nunca foi tão problemática no sentido da timidez. Não era uma timidez tão disfuncional, exceto na adolescência, que tive fobia social, outras questões mais graves. E além disso, eu tinha momentos, as pessoas falam que eu tinha duas personalidades. Várias pessoas já me disseram isso em vários contextos diferentes. Principalmente quando eu era mais nova. É como se eu tivesse uma personalidade doce e meiga
mas que em alguns momentos ela se transformava na irmã gêmea malvada de Sofia. Ai, eu já adorei isso. Talvez um livro novo saia por aí sobre isso, porque eu adoro essa coisa de irmãs gêmeas, a usurpadora, aquele livro da Sarah Shepard, O Jogo da Mentira, adoro essas coisas. Mas aí, eu me lembro que na minha... Às vezes essa irmã gêmea má, então, ela se manifestava, entre aspas, e era muito como se eu perdesse o controle e me tornasse uma pessoa agressiva, instável, que sabia, talvez por ter um QI, um coeficiente intelectual, né, medido por testes acima do que a maioria das pessoas tem, principalmente no âmbito verbal, eu tinha muita facilidade de saber o que ia atingir cada pessoa. E eu falava. Eu falava mesmo que eu era terrível quando criança. Isso tudo, e essa falta de filtro, muitas vezes, essa falta de entender que em determinada situação se age de um jeito, em outra situação se age de outro. Então, aplicar a mesma coisa para várias situações, por exemplo, eu vi os colegas falando palavrões na escola, falava com todo mundo, minha mãe e tudo, como se isso fosse adequado. Tudo isso me rendeu o rótulo de uma pessoa muito difícil ao longo da vida. Nessa fase, então, de até os 11 anos e no início da adolescência também. Então, o diagnóstico, ele veio... A busca pelo diagnóstico, ela se acirrou depois dos 7 anos. Porque foi quando, naquela ruptura, naquela mudança, saí de uma escola pequena, onde eu era livre, tinha relações boas com todo mundo, para outra escola que eu não conheço ninguém, que a professora se dirige não a mim especificamente, mas a um contexto de todo mundo. E eu, quem sou eu no meio de todo mundo, né? Não sei. Era muito literal também, não no sentido óbvio, mas no sentido de não perceber algumas coisas que sim, são óbvias para outras pessoas. Eu entendia metáforas, eu gostava de metáforas, mas eu tinha uma dificuldade de perceber a intenção do outro, muitas vezes, mesmo quando criança. Às vezes eu perdia lápis e depois eu via que colegas pegavam em alguns contextos, era um momento bem desafiador, assim. Então a minha mãe, né, continuou procurando para entender, porque ela sabia que mesmo as pessoas me considerando muito inteligente, a inteligência, se ela não é aplicada de uma maneira funcional, ela pode trazer muito prejuízo para uma pessoa. Ela sabia, até por experiência própria de outras pessoas na nossa família, que essa percepção aguçada do que acontece ao nosso redor, ela pode trazer muito sofrimento e pode trazer uma impotência diante desse sofrimento. Tipo, o que eu vou fazer com isso? Às vezes eu tenho mil ideias de livros, de produtividade mesmo, que eu posso transformar esse sofrimento em criatividade, mas eu não consigo fazer isso por disfunção executiva, por uma série de fatores. Então a minha mãe percebia, ela queria intervir nisso, não para que eu fosse uma pessoa assim, moldada ou normalizada, que é um problema grave muitas vezes que acontece em terapias com autistas. Mas ela queria que eu fosse, sobretudo, uma menina feliz e que soubesse ter estratégia para usar o que tem. Então ela continuou procurando. Minha mãe também é uma estrategista maravilhosa, né? Porque ela teve que se virar sem um diagnóstico por muitos e muitos anos. Eu sou super fã dela. Eu me lembro de ter ido em um médico que ele achava improvável que eu, com esse gosto por humanas, esse gosto por literatura, fosse autista, porque tinha aqueles estereótipos, era tudo matemática, tudo exatas. Enfim, se hoje a cabeça das pessoas para entender o autismo ainda é muito pequena e às vezes ainda é muito estereotipada, imagina quando eu era criança, né? Mas aí ela recebeu indicação de um especialista, ela me levou a esse especialista e depois de uma série de testes, né, exames neuropsicológicos, não é exame na verdade, são avaliações neuropsicológicas e também de entrevistas com família, com esse profissional, né, psiquiatra, veio então o meu diagnóstico. E embora fosse em outra época que tenha sido tudo muito mais conservador na maneira como os profissionais lidaram com isso, foi muito difícil para mim, foi muito difícil sair desse lugar de eu sou a pessoa que precisa ser cuidada e normalizada a todo custo. Foi muito difícil, mas eu consegui. E eu só consegui isso também porque eu tive o diagnóstico. Porque o diagnóstico não é uma sentença para a sua vida, mas ele é o que eu coloco no meu livro Outro Olhar. Meu primeiro livro lá de 2015. Quem conhece as regras do jogo tem mais chances de vencer no final. Então, para a gente descobrir a regra desse jogo juntos, juntas, juntes, venha com a gente nesse canal, compartilha. E é isso, pessoal. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!